Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 27 de janeiro de 2026. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Meta do mês: cultivar a perseverança e combater a desistência. Deves saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Meta do dia: cultive a perseverança ante o afloramento dos defeitos íntimos e prossiga de ânimo firme no combate moral da melhoria íntima. Sugestão para a prece: prece rogando a Deus o bom ânimo no exercício da reforma íntima. Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, que o seu amor envolva cada um de nós, trazendo-nos o equilíbrio, trazendo-nos a paz, que consigamos, Jesus, reorganizar dentro de nós nossos propósitos, buscando sempre estar contigo. Ajude-nos, Jesus, a desenvolver o ânimo e que consigamos sermos melhores daqui por diante, trabalhando em nossa reforma íntima. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, terça-feira, é dia de reunião pública em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Você é o nosso convidado para esse momento de tratamento. Vem, participe com a gente. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, no Mato Grosso, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Nosso contato 66984 667110. Aí, meus amigos, então a nossa reunião começa às 8, só lembrando que 5 para as 8 o portão da Casa Espírita é fechado. Então nós sempre pedimos aos amigos para chegar mais cedo, para poder participar da alegria cristã, para se harmonizar, para quando for 8 horas nós iniciarmos a nossa reunião, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro Luz Acima. Essa obra foi psicografada pelo médium Chico Xavier no ano de 1947, ditado pelo espírito Humberto de Campos, que aqui traz o codinome de Irmão X. Ontem nós tivemos dificuldade na divulgação do nosso capítulo, porque não carregava, parece que a internet estava com problema. E aí eu consegui carregar o nosso vídeo à noite, bem tarde da noite, mas deu certo. Hoje espero dar certo já cedo para a gente ter o nosso vídeo. Então vamos para o nosso capítulo de hoje, que é o capítulo 45, a Escritura do Evangelho. Quando Jesus recomendou a pregação da Boa Nova, em diversos rumos reuniu-se o pequeno colégio apostólico em torno dele. Na humilde residência de Pedro, onde choveram as perguntas no inquérito afetuoso. Mestre, disse Filipe, ponderando, se os maus nos impedirem os passos, o que faremos?
Caber-nos-á recursos à autoridade punitiva? Nossa missão, replicou Jesus pensativo, destina-se a converter maldade em bondade, sombra em luz. Ainda que semelhante transformação nos custe sacrifício e tempo, o programa não pode ser outro. Mas, obtemperou Tomé, e se formos atacados por criminosos? Mesmo assim, confirmou Cristo, nosso ministério é de redenção, perdoando e amando sempre, persistindo no bem, atingiremos a vitória final. Senhor, objetou Tiago, filho de Alfeu, se interpelados pelos fariseus, amantes da lei, que diretrizes tomaremos? Se eles, depositários de sagrados textos, e com, desculpem-me, deixa eu voltar aqui. São eles depositários de sagrados textos, com que justificam habilmente a orgulhosa conduta que adotam. São arguciosos e discutidores, dizem-se herdeiros dos profetas. Como agir se o novo reino determina a fraternidade isenta da tirania? Ainda aí, explicou o Messias Nazareno, cabe-nos testemunhar as ideias novas. Consagraremos a lei de Moisés com nosso respeito. Contudo, renovar-lhe-emos o sentido sublime, tal qual a semente que se desdobra em frutos abençoados. A justiça constituirá a raiz de nosso trabalho terrestre. Todavia, só o espírito de sacrifício garantir-nos-á a colheita. Verificando-se ligeira pausa, Tadeu, que se impressionara vivamente com a resposta, acrescentou: E se os casuístas nos confundirem? Rogaremos a inspiração divina para a nossa expressão humana. Mas que sucederá se o nosso entendimento permanecer obscuro, a ponto de não conseguirmos registrar o socorro do alto? Insistiu o apóstolo. Esclareceu Jesus sorridente. Será então necessário purificar o vaso do coração, esperando a claridade de cima. Nesse ponto, André interferiu perguntando: Mestre, em nossa pregação chamaremos indistintamente as criaturas? Ajudaremos a todos, sem exigências, respondeu o Salvador com significativa inflexão na voz. Senhor, interrogou Simão precavido, temos boa vontade, mas somos também fracos, pecadores. E se cairmos na estrada? E se muitas vezes ouvirmos as sugestões do mal, despertando depois nas teias do remorso? Pedro, retrucou o divino amigo, levantar e prosseguir é o remédio. No entanto, teimou o pescador, e se a nossa queda for tão desastrosa que impossibilite o reerguimento imediato? Rearticularemos os braços desconjuntados, remendaremos o coração em frangalhos
e louvaremos o Pai pelas proveitosas lições que houvermos recolhido seguindo adiante. E se os demônios nos atacarem? Interrogou João de olhos límpidos. Atraí-los-emos à glória do trabalho pacífico. Se nos odiarem e perseguirem, comentou Tiago, filho de Zebedeu, serão amparados por nós no asilo do amor e da oração. E se esses inimigos poderosos e inteligentes nos destruírem? Inquiriu o filho de Cariote. O espírito é imortal, elucidou Jesus calmamente. E a justiça enraiza-se em toda parte. Por que então que Levi, homem prático e habituado à estatística, observou prudente? Senhor, o fariseu lê a Torá. Baseando-se nas suas instruções, o saduceu possui rolos preciosos a que recorre na propaganda dos princípios que abraça. O gentio, sustentando as suas escolas, conta com milhares de pergaminhos, arquivando pensamentos e convicções dos filósofos gregos, persas, egípcios e romanos. E nós, a que documentos recorreremos? Que material mobilizaremos para ensinar em nome do Pai, sábio e misericordioso? O mestre meditou longamente e falou: usaremos a palavra quando for necessário, sabendo, porém, que o verbo degradado estabelece o domínio das perturbações e das trevas. Valer-nos-emos dos caracteres escritos na extensão do reino do céu. No entanto, não ignoraremos que as praças do mundo exibem numerosos escribas de túnicas compridas, cujo pensamento escuro fortalece o império da incompreensão e da sombra. Utilizaremos, pois, todos os recursos humanos no apostolado, entendendo, contudo, que o material precioso de exposição da Boa Nova reside em nós mesmos. O próximo consultará a mensagem do Pai em nossa própria vida, através de nossos atos e palavras, resoluções e atitudes. Pousando a destra no peito, acentuou: a escritura divina do Evangelho é o próprio coração do discípulo. Os 12 companheiros olharam-se admirados e o silêncio caiu entre eles. Enquanto as águas cristalinas não longe refletiam só o céu imensamente azul, cortado de brisas vespertinas que anunciavam as primeiras visões da noite. Irmão X. E aí, meus amigos? O que falar sobre esta conversa de Jesus com os discípulos? Muito esclarecedora, muito elucidativa para todos nós, né? E provavelmente são perguntas que nós faríamos a Jesus. E aqui estão as respostas, sempre levando-nos para a reforma íntima, para sermos melhores, para sermos bons, não melhores para sobressair sobre os outros, mas o melhor
bom, né, dentro de nós trabalharmos a bondade, a fraternidade. Esse é o convite de Jesus, ainda hoje, depois de 2000 anos. Então, que nós consigamos, de fato, compreender a extensão do Evangelho e não ficarmos na parte reacionária, na parte do ódio, na parte das vinganças. Porque quem trabalhava toda essa estrutura é o Antigo Testamento pelo mal compreensão, pela má compreensão nossa de ler o Antigo Testamento. Então a gente fica criando situações de destruição. E não é isso. O Evangelho é o convite do amor, é o convite da fraternidade, da bondade. São virtudes que nós temos que construir todos os dias. Por isso que a gente percebe que para ser bom, conforme proposto pelo Cristo, é difícil, porque exige de nós muita renúncia diante das tentações do dia a dia, a tentação do poder, a tentação do ter, tudo isso vai nos fazendo cambalear diante do Evangelho. E nós vamos criando imagens, nós vamos criando ideias preconcebidas, orgulhosas, que vão excluindo pessoas que sofrem. E essa não é a proposta do Evangelho de Jesus. A proposta do Cristo é estar com aqueles que sofrem, todos os tipos de dor e de sofrimento. Então, que a gente possa, de fato, aprender aí com o Cristo todos os dias. Eu sempre digo que esta é a melhor encarnação da nossa vida, de todas as demais encarnações que tivemos. Porque nesta encarnação, nós estamos estudando o Evangelho do Cristo de outro olhar, que é o olhar do amor, o olhar da bondade. Nós já fomos muito conhecedores do Evangelho, mas nós usamos o Evangelho para a morte, para escravizar, para violentar as pessoas em todos os sentidos. Nós centramos nossa conduta na palavra de Jesus, na palavra das Sagradas Escrituras, mas deturpando os ensinos de Jesus, provocando cruzadas, inquisições, escravidão, assassinato, inde, inde, eh, não importava de que jeito fosse, queimando nas fogueiras e assim por diante. Então, meus amigos, este evangelho de outrora nós devemos nos afastar, buscar a essência que é Jesus. Vamos orar? Graças a Deus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse momento colocar em tuas mãos todos os líderes religiosos, de todos os agrupamentos religiosos, principalmente daqueles agrupamentos que buscam centrar a conduta na prática da caridade, na prática do amor, na prática da fraternidade. Que consigamos, Jesus, compreender com profundidade os teus ensinos. E queremos pedir, por fim, Jesus, que envie trabalhadores para a vossa messe, pois a messe é grande e poucos os operários. Fortalece, Jesus, aqueles que já estão com a mão na obra, para que não olhe para trás. E dê a todos nós o amor e a fraternidade. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.